Gente, vamos lá. Vocês já repararam que quanto mais a gente fala sobre algo, quanto mais a gente pensa em algo, mais peso isso passa a ter na nossa vida? Não é verdade? Então, assim, é muito importante que a gente pense nas coisas de Deus, que a gente pense nas coisas do alto, que a gente pense naquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que são as verdades sobre nós. Porque não adianta, quanto mais a gente fala de alguma coisa, mais peso e mais valor a gente vai dando para aquilo. Se a gente começa a falar sobre uma dor, quanto mais a gente fala, mais dói. Eu estava com dor de cabeça na hora que eu entrei aqui, já tomei o remédio em nome de Jesus. Na hora que acabar a mensagem, eu não vou estar sentindo mais dor de cabeça. Agora, se eu ficar falando disso sem parar, a dor de cabeça vai continuar. E tudo bem, às vezes, a gente sair com alguém que a gente gosta, sair para conversar, falar daquilo que a gente está passando, de algo que, às vezes, está afligindo a nossa alma, o nosso coração. Tudo bem, isso é bom. Lá em Tiago 5,16, fala que isso nos cura. Lá comprova que isso é bom. Como é bom a gente sair com amigos, com amigas, que a gente gosta de bater papo e sair para tomar um café. Às vezes a gente senta e só toma um café puro. Mas é tão gostoso, aquilo nos faz tão bem. Tem um efeito terapêutico, a gente volta para casa sem pensar nos problemas, sem pensar nas louças que ficaram, sem pensar nos meninos sujos que ficou sem tomar banho. A gente volta outra pessoa, cheia de energia, não é mesmo? Só que esses dias eu estava pensando. Eu estava sentada lá com as minhas pantufas, que agora eu tenho pantufas Stitch. Eu sempre falo errado, Stitch. Estava sentada lá com as minhas pantufas e estava pensando. Normalmente, quando a gente sai com as amigas, quando a gente sai para bater um papo com alguém, o que mais sai da nossa boca? O que mais tem saído? Será que é lamentações? Será que é murmurações? Será que são reclamações que mais saem da nossa boca? Ou será que são palavras encorajadoras? Ou será que quando a gente senta com alguém, a gente traz esperança para a pessoa que está nos ouvindo? Como que tem sido as nossas conversas? Como têm sido os nossos encontros? E eu queria que você refletisse nisso também. Deixa essa perguntinha aí. Como tem sido? Com quem você mais conversa? Como que têm sido as suas conversas? Sempre murmurações, sempre reclamações, sempre preocupações, ou as verdades que Deus tem sobre você? Queria que vocês lessem comigo, lá em Marcos 5. Nós vamos ler o versículo 35 e o 36. E lá fala assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Gente, Jesus tinha acabado de curar a mulher que estava com fluxo de sangue, estava lá no rolê, resolvendo as questões, e chegou um homem desesperado, eu imagino eu, né? Desesperado, a filha dele tinha morrido, e ele falou: Jesus, preciso falar com você. Jesus, preciso de você. E ele estava ali esperando para falar com Jesus. E nisso chegou um pessoal da casa dele e está falando: cara, o que você está aí incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Só que no versículo 36 fala assim: Jesus, porém, ignorou. Eu queria que vocês repetissem comigo. Ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. O título dessa mensagem é: na dúvida, creia. Na dúvida, confie. Foi o que eu falei de manhã.
senão os bereanos vão me... Mas eu te faço um convite. Que tal você ignorar as circunstâncias da sua vida? Que tal você ignorar o seu problema? Às vezes você está aqui, domingo à noite já, hoje é dia 6, amanhã é dia 7 de julho, já passou metade do ano de 2025, e você às vezes está com medo, está ansioso, está apreensivo com alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida aí, mas às vezes tem alguma coisa que está te deixando um pouco assim, né? Suspirando. Eu não sei se você está com medo de ser demitido. Eu não sei se você está com medo porque o seu contrato está acabando. Eu não sei se abriu um concorrente do seu negócio bem perto de você e você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se você fez um exame essa semana e o médico falou que tem a possibilidade, sim, de ser um tumor. Não sei o que está passando. Mas eu falo para você, que tal você ignorar essa notícia ruim que você recebeu? E eu posso te dar um conselho? Ignore. Não fique pensando nisso, falando disso o tempo todo, esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, essa dor, eu não sei o que é, mas não fica falando disso o tempo todo, não. Todo mundo que você encontra, sabe por quê? Porque eu e você, nós temos um bom conselheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Orar e confiar. Ele está cuidando de nós. Amém? A Luana acabou de falar aqui uma verdade. Nós não somos responsáveis pelo milagre da nossa vida. Nós não somos. O que a gente precisa fazer, então? Confiar. Ele é responsável por fazer milagre. Ele é responsável por nos dar a solução. Amém? E no versículo 36, ali que eu acabei de ler, a Bíblia diz que Jesus ignorou a notícia que chegou. O pessoal acabou de falar, morreu. Ele deixou de lado. Fez igual o Ellison faz comigo de vez em quando. Estou falando demais, ele me ignora. Gente, se a gente não sabe o que fazer, o que a gente precisa fazer? Confiar. Não sabe o que fazer? Confia. Nós temos um bom pai. Nós temos um Abba Pai. Amém? E existem fases da nossa vida, existem momentos difíceis na nossa vida, que a gente pensa, oh Deus, oh céus, por que eu estou passando isso de novo? Mas eu posso te falar uma coisa? Esses momentos são permitidos por Deus. Não saiu fora do controle de Deus. É permissão de Deus. E sabe para quê? Para fortalecer a nossa fé. Existem momentos nas nossas vidas difíceis, de vale, que se a gente não passasse, a nossa fé não seria fortalecida. O Ellison falou na semana passada, esse versículo, que está lá em Eclesiastes 7:2, que fala assim, é melhor estar na casa do luto do que estar na casa onde há banquete. E sabe por que isso é verdade? Porque quando a gente está na casa do luto, quando a gente está num velório, é o momento que a gente pensa na nossa vida. É um momento que a gente para e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu vou? O que eu estou dando valor na minha vida? Será que eu estou desfrutando bem da minha família, dos meus filhos? Será que eu estou desfrutando bem do meu marido? Eu não sei que dia que ele vai. Eu não sei que dia que eu vou. Então, nesse momento do luto, é o momento que a gente mais pensa na vida. Então, é muito bom quando a gente está na casa do luto, porque a gente faz uma avaliação na nossa própria vida. Amém? Eu queria que vocês acompanhassem comigo, lá em João, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1.
está escrito assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Repete comigo: é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Continuando, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos pular para o 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E aí, você hoje pode me falar: tem hora que eu não entendo Jesus. Gente, nem os discípulos que andavam ali, ó, lado a lado com Jesus, entendia. Morreu ou está dormindo? Eu acho que eles ficaram nessa. E aí, Jesus respondeu. Jesus se referia, no 13, Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Repita comigo. Para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrer com ele. No 17, ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Gente, nada saiu fora do controle de Jesus. Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo, já sabia que Lázaro tinha morrido, já sabia de toda a situação. E o que ele falou para as irmãs de Lázaro? Não se preocupe, deixa que eu resolvo. O milagre, deixa comigo. E Jesus fala isso para a gente todo o tempo. O possível, você faz. Agora, o impossível, deixa com Ele. Ele é o responsável por milagre. E aí, continuando, a Bíblia diz que Jesus foi até o sepulcro. E no 39, ele falou assim: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Acho que ela ficou olhando assim, mas tudo bem. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Gente, estava morto. Estava enterrado há 4 dias. E Jesus falou: levanta. Jesus já tinha avisado, a doença não era para a morte. Era como se fosse um sono. E eles perguntaram: morreu ou dormia? Morreu. Gente, tem coisa que a gente não vai entender. E se você não sabe, se você não está entendendo nada do que está acontecendo da sua vida, se você não sabe o que fazer, apenas creia em Deus. Descansa nele. Tem coisa que não tem o que fazer. E às vezes na nossa vida tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa assim que às vezes a gente não sabe o que fazer, sabe? A gente acaba de levantar de um tombo, toma outro.
E aí, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu vou fazer agora? E aí, às vezes, as pessoas me procuram. As pessoas me procuram e eu acho que elas acham que na minha mesinha do lado esquerdo da minha cama tem uma lâmpada azul. Só que, gente, eu fiz o pedido dessa lâmpada e ainda não chegou da Shopee. Eu não tenho lâmpada azul, gente. Não chegou ainda. E aí as pessoas me procuram e falam, o que você acha que eu devo fazer? Eu devo ir ou eu devo ficar? Eu vou para Curitiba ou eu vou para o Acre? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? E aí eu paro, às vezes é no WhatsApp, né? Eu dou uma risada, a pessoa não vê. Quando eu estou com a cara da pessoa, eu tipo, filha, eu não sei. O que eu posso falar para você? Creia em Deus. Busque por Ele. Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer. Muitas vezes eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Gente, isso acontece comigo também. Não sei. E o que a Bíblia nos diz? Lá em Jeremias 29:13 fala assim: se me buscares de todo o coração, buscar de verdade, não é aquela oraçãozinha male, não, gente. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Então é procurar dele, é perguntar para ele, é buscar ele. Mesmo que você não saiba o que fazer, busque aquele que te ama e ele sabe o que é melhor para você. Eu não sei, o pastor não sabe, seu líder não sabe, gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Só que às vezes a gente se concentra tanto no nosso problema, tanto na nossa dificuldade, tanto na nossa dor, que a nossa fé vai se esvaindo. A nossa fé vai enfraquecendo. E eu estou aprendendo com uma pastora que eu fico ouvindo dia e noite, e o Elson não aguenta mais ouvir a voz dela, e ela fala assim: declare em voz alta. Você precisa declarar as verdades de Deus sobre a sua vida em voz alta. Sabe por quê? Porque quando a gente declara em voz alta, a gente mesmo escuta. Olha. Então, quando a gente declara e a gente escuta uma verdade, aquilo a gente começa a entender e aquilo começa a fazer sentido na nossa vida. Então, declarar as verdades de Deus sobre as nossas vidas fortalece a nossa fé, gente. Eu te convido agora. Feche os seus olhos aí, vamos declarar ao Senhor. Jesus, eu não sei o que fazer nessa situação, Jesus, que eu preciso resolver. Eu não sei que caminho seguir, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor vai me direcionar naquilo que eu devo fazer, Pai. Naquilo que é o melhor para mim, Pai. Jesus, me direcione naquilo que eu preciso fazer, Pai. Jesus, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para me dar luz e me direcionar na decisão que eu preciso tomar, Pai. Eu creio no seu nome que está sobre todo nome, Pai. E eu sei que o Senhor vai me mostrar que caminho que eu preciso seguir. Amém? É isso que a gente precisa fazer. Declarar que nós somos filhos amados dEle. Declarar que a bondade dEle é infinita sobre as nossas vidas. Declarar que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Declara isso, porque parece que tem hora que a gente esquece. Tem hora que a gente acha que a gente está sozinho. Não, o Senhor está dentro de você. E Ele é o nosso bom Pai. Em Hebreus 12:2, fala assim: conservemos nossos olhos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa.
E é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O que a gente precisa fazer? Colocar os nossos olhos fixos em Jesus. A gente precisa olhar para Jesus, olhar para longe de tudo aquilo que nos distrai, olhar para longe de tudo aquilo que enfraquece a nossa fé, olhar para longe de tudo aquilo que nos diz, você não vai conseguir, mais uma vez você caiu, não vai dar certo isso que você está fazendo, não vai vir o milagre, não vai vir a provisão, não, os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. A nossa fé vem por meio dele, amém? Deus começou algo nas nossas vidas e ele vai terminar, gente. Nós não estamos aqui porque não tem nada para fazer domingo, não. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Mas os nossos olhos precisam estar fixos nele, todos os dias. Em todas as situações. Só que tem hora, né? Que a gente fica, mas você não está entendendo, Janete. O meu problema? Não tem. O meu é o maior de todos. Não tem mais o que fazer. E em João 14:6, tem uma verdade, um versículo, e esse versículo, tinha um outdoor, né? Na entrada da nossa cidade tinha um outdoor com esse versículo. Eu gostava muito, mas eles tiraram aí, esses últimos dias aí. Era muito bom, porque todo mundo que chegava na cidade conseguia ler aquilo ali e declarar sobre a vida sobre a nossa vida, né? E lá em João 14:6 fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma verdade de Jesus. Ele está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, talvez você está aqui e tem uma cadeira vazia do seu lado e você está preocupado porque você queria que uma pessoa lá da sua família estivesse aqui, seu marido, sua esposa, seu filho, alguém que você queria que estivesse aqui, ouvindo mais de Jesus. Tem alguém aqui que queria que esse lugar do seu lado estivesse ocupado? Amém. Você já convidou? Amém, aí, ó, Jesus faz. Amém. Amém. Fruto de oração, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus faz, tá vendo? Não é mentira, gente. Mas se você está aqui, se tem alguém, se o lugar do seu lado está vazio, e você ora para que alguém estivesse aqui, e você já convidou, o que te resta fazer? Crer somente. Não chega e fica falando, sabe? Sendo chata. Não. Crê somente. Um dia vai estar a família toda aqui do seu lado. Para a honra e glória do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos nós estamos aqui por causa dele. Foi ele que nos trouxe, foi ele que nos atraiu. E eu posso te falar uma coisa, quando acabar esse culto aqui, que você for para sua casa, e você achar que você está sozinho, pensa que Jesus está do seu lado. Jesus está dentro de você. E Jesus tem tudo que você precisa. Tudo que a gente precisa para viver está em Jesus. Tudo que a gente precisa, tudo. E a gente pode pedir para Ele também, para Ele nos dar sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. E Ele nos dá livremente, para todo mundo que pedir, Ele dá livremente. Em Provérbios 3, no versículo 13, está falando assim: feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro.
A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa, também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que ela faz. Fala para mim se a gente quer mais alguma coisa além disso. Vida longa, vida agradável, riquezas e honra. Ser guiado em tudo que a gente faz. Fazer tudo de acordo com a vontade dele. Pensa, vai dar tudo certo na nossa vida. Só dá errado quando a gente atrapalha. Quando a gente pega o nosso próprio caminho, e aí a gente atrapalha. Mas sendo guiado por ele, vai dar tudo certo. Só que Satanás, ele usa dor, Satanás usa preocupação, Satanás usa os nossos problemas, as nossas dificuldades, para quê? Para nos distrair do centro, do foco que é Jesus. O tempo inteiro, essas aflições, esses vales, esses tormentos que a gente passa, eles estão querendo nos distrair de quem Deus é. Mas nós temos o nosso Abba Pai. E nós só precisamos confiar nele para vencer qualquer luta e qualquer obstáculo. E qualquer milagre que a gente precisa, amém? Aí você pode me perguntar, tá, Janete, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer então? Em que eu tenho que pensar? O que eu devo falar? Deus nos ensina a meditar na palavra dele dia e noite, para que a gente possa conhecer e praticá-la. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais armas a gente vai tendo no nosso dia a dia para vencer os obstáculos que a vida nos proporciona todos os dias. Tem um versículo para cada coisa, gente. E quanto mais munido disso a gente tem, mais armas a gente tem para lidar com essas coisas. Só que quando a gente não medita, a gente não conhece. E aí, aquelas mentirinhas, aqueles sussurros que Satanás vem, às vezes, no nosso ouvido, elas se tornam mais verdades para a gente do que a verdade absoluta de Deus. Aquelas, você não vai conseguir, não adianta. Está vendo? Você falou ontem sobre orgulho, hoje você já está caindo. Ah, você estava na igreja ontem, hoje. Isso é mentira de Satanás. Isso não é a verdade absoluta de Deus. Tudo que a gente erra, tudo que a gente peca, o que a gente precisa fazer? Nos arrepender, chegar para Ele, pedir perdão. Está apagado, não está mais escrito no nosso livro. Amém? Então, quando a gente está munido das verdades de Deus, as verdades de Deus prevalecem sobre as nossas vidas. Então, definitivamente, pare. Pense na placa vermelha do pare lá, parada obrigatória. Pare de gastar tempo com os seus problemas. Pare de gastar tempo falando das suas dívidas, das suas aflições. Pare de gastar tempo falando do seu marido, da sua esposa. Pare de gastar tempo falando que o casamento que você está vivendo é uma droga. Tem casamento aí que não está de acordo com o padrão celestial. Nem sei se pode se chamar de casamento. E o que a gente precisa? Meditar na palavra dia e noite. Lá nós vamos ter a solução para os nossos problemas. Você quer um marido de acordo com o padrão celestial? Vai ler Efésios 5. Lá vai estar falando como que você deve ser como esposa. E aí, um dia, quando você for essa esposa do padrão celestial, o seu marido também vai ser. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.
Então vai lá e medita na palavra, como que deve ser uma esposa, como que deve ser uma mãe, como que você deve educar os seus filhos, como que você deve ser como funcionário, como que você deve ser como patrão. Lá tem tudo falando. Medita na palavra de Deus. Ela tem a verdade absoluta sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer, crer, confiar e praticar, amém? Lá em Provérbios 3, no versículo 5, fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Já aconteceu com você? Você sabe aos seus próprios olhos? Isso aí eu sei fazer. Casamento? Né, seu Tião? Casamento já tenho 50 e tantos, 52. Aí, falar de casamento. E se você sabe aos próprios olhos, ninguém sabe tudo sobre tudo. E esse versículo 7 que está falando assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, em linhas claras, sabe o que ele está falando, gente? Você não é inteligente suficiente o bastante para cuidar da sua própria vida. Nós não somos. Não adianta, a gente pode ser bom o tanto que for em algo, em alguma área, mas a gente não é inteligente o suficiente para cuidar da nossa própria vida. Nós precisamos de Jesus o tempo inteiro nos mostrando. Até na hora que a gente acha que a gente está certo, a gente está errado. Até as coisas que a gente faz tentando acertar, a gente erra. Então, pare de tentar entender tudo o que está acontecendo. Ponha a sua confiança em Deus. Nem os discípulos entendiam tudo que estava acontecendo, gente. A gente não vai entender, não. Eu também não entendo tudo o que está acontecendo. Só que uma coisa, quanto mais a gente questiona sobre um problema, menos a gente entende a situação. Não adianta. Quanto mais você questiona, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, mas de novo? Problema na área financeira? De novo, Deus? Quanto mais você questiona, mais tempo você passa naquele lugar. Não vai mudar, não vai aliviar. Então, pede Jesus para te passar de fase. Fala, Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar a solução. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a confiar, nos ajudar a responder de acordo com aquilo que é o propósito dele nas nossas vidas. Muitas coisas que a gente passa, a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, mas tem a ver com o propósito. Lembra que a gente falou lá em cima? Era para que a glória dele seja conhecida. Muitas coisas a gente passa. Esses dias eu estava no hospital e a mãe estava desesperada com a filha que está internada. E eu falei, e aí ela contando a situação, já perdeu um filho, e aí a filha nessa situação de novo. E ela falou, eu estou perguntando para Jesus, por que eu estou passando por isso de novo? Eu falei, olha, nada saiu, eu também não sei, mas nada saiu fora do controle de Deus. Talvez seja só para que a glória dele seja conhecida através da sua vida. E está tudo bem, porque olha aqui, nós temos 6 pacientes nesse quarto, você tem a oportunidade de evangelizar, você tem a oportunidade de falar da sua vida, de tudo que você está vivendo, de tudo que você já passou, e testemunhar que Jesus é fiel para fazer infinitamente mais. Então, talvez a filha dela só está internada aqui para que o nome dele seja conhecido ali naquele quarto. E está tudo bem. Se você quer ser conhecedor e praticante das promessas de Deus, a gente precisa meditar na palavra dele, não tem outra forma.
Não tem outro caminho para a gente acreditar nas verdades de Deus se não for estudar de novo a palavra de Deus. Até que aquilo entre na nossa mente e que saia da nossa boca automaticamente as promessas de Deus, as verdades de Deus, e não murmurações, e não reclamações, e não a economia do Brasil como é que está. Não me importa. Lá em casa nem pega canal aberto, eu nem sei para que lado que o Lula está ou não. Gente, eu confio em Deus. E eu sei que os meus caminhos estão na mão dEle. Ele está cuidando de tudo. Por mais que a economia do Brasil não esteja ok, Ele não vai me desamparar. Eu confio em Deus. Mas se você quer ser vitimista, se você quer ter um motivo para reclamar, para ficar lamentando a sua vida, esquece tudo que eu falei, continua pensando nos seus problemas, continue se preocupando com tudo aquilo que são as suas aflições aí, e vai vivendo do jeito que você quer. Porque não tem escolha. Se a gente quer desfrutar da vida abundante que Deus tem para a gente precisa confiar nas verdades que Ele tem sobre as nossas vidas, amém? Eu pesquisei essa semana e na Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente não conhece nem 1% dessas promessas. O nosso coração não está cheio, a nossa mente não está cheia. E a nossa boca vai falar o quê? Se a gente não conhece. Então nós precisamos conhecer e nós precisamos confiar. Deus é a solução da nossa vida, amém? Gente, foi só uma palavra. Lázaro estava morto ou estava dormindo? Estava morto. Mas bastou uma palavra. E ele levantou. Lá em Marcos 5, que eu li primeiro, lá da filha de Jairo, a Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Jairo. Ele já tinha ignorado. Ele já tinha falado para ele, apenas confie. Só que ele foi. E quando ele chegou lá na casa de Jairo, estava todo mundo chorando. Eu imagino aquela cena, né? Todo mundo chorando, a menina lá na cama, dada como morta, a mãe desesperada, em prantos. E o que Jesus falou? Ela não está morta, ela está dormindo. O que o pessoal fez? Riu dele. Eles já tinham contestado, já tinham constatado que ela estava morta. Mas Jesus falou, ela só está dormindo. O que Jesus fez? Deu só uma palavra. Levanta, filha, levanta. A menina levantou e saiu andando. E eu não estou falando, gente, de um problema que pode ser resolvido, tem solução. Eu estou falando de uma morte. Que aos nossos olhos não tem o que fazer. Nas duas situações, bastou somente uma palavra. Só que além da palavra de Jesus, o que teve também? Teve a confiança e a fé. A fé daquele pai foi lá pedir para Jesus, mesmo sabendo que a filha já estava morta. Maria e Marta, apesar de estar sofrendo pela morte do irmão, elas confiavam que Jesus estava cuidando de tudo. Então, em muitas situações da nossa vida, o que nos falta? Confiar. Jesus é o responsável pelo milagre. Só nos basta confiar. Só nos basta ter fé. Só nos basta parar de reclamar, nos dispor a viver aquilo que Ele está nos permitindo viver e falar, Jesus, eu sei que o Senhor vai fortalecer. Eu sei que tudo isso que eu estou passando só serve para fortalecer a minha fé. Eu sei que o Senhor vai resolver essa situação. Eu confio inteiramente a minha vida no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o poder da vida e a morte, e está tudo nas suas mãos, Jesus. Então, muitas vezes, o que nos falta é fé. O que nos falta é confiar.
O que nos falta é acreditar nas verdades que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu queria ler com vocês, o último texto que eu queria ler com vocês, está lá em Josué 1:8. E Josué 1:8, Josué no capítulo 1, fala da parte que Moisés tinha morrido. E o Senhor chamou Josué para dar continuidade. E ali o Senhor falou para Josué, olha, está com você agora, meu filho. Moisés morreu. Você vai junto com esse povo e vai atravessar. E você vai chegar na terra prometida. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar lá, quando vocês chegarem lá, onde vocês colocarem os seus pés, serão de vocês por herança. Então vai. Josué precisou ter fé. Eu sei que ele ficou inseguro, assim como a gente fica inseguro muitas vezes em situações que Jesus nos coloca. Mas ele falou, vai lá, eu estou com você. E no versículo 8, ele fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tá a chave aí, gente. Prosperidade e ser bem-sucedido. Medita na palavra de Deus dia e noite. Cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito nela. E ele continua no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Todos nós que estamos aqui, nós não viemos aqui porque não tinha nada para fazer. A gente veio aqui porque o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor te atraiu aqui. Ele sabe o seu nome, Ele conhece o seu nome. E aqui o Senhor falou para Josué, não fui eu que te ordenei. E eu falo para você agora, não foi Jesus que te chamou? Ninguém vem aqui se não for por Ele, então foi Ele que te chamou, não foi seu amigo que te convidou, foi Ele que te chamou pelo nome, amém? E o Senhor fala aqui, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Declara essa verdade em voz alta para você. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. O Senhor está com cada um aqui, por onde quer que a gente vá. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs, Pai. Jesus, todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, todos os dias, Pai, querendo acertar, achando que a gente está confiando em Deus, nós muitas vezes duvidamos, nós muitas vezes queremos resolver, ou achamos que vamos resolver os nossos problemas através dos nossos braços, através das nossas expertises, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente já é experiente o suficiente. Mas, Pai, todos os dias o Senhor nos mostra, Pai, nós não somos nada sem o Senhor nas nossas vidas, Pai. Jesus, continua nos dando um espírito ensinável, Pai. Jesus, continua, nos mostrando, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós precisamos do Senhor todos os dias nas nossas vidas para direcionar todos os nossos caminhos, Pai. E nós queremos, e nós dependemos dessa direção, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós não estamos confortáveis. Nós não estamos, Jesus, saciados com o nosso modo atual de viver. Nós precisamos mais de Jesus. Jesus, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. A gente tenta todo dia, a gente erra todo dia, Pai.
Nos ajuda a confiar mais, Pai. Nos ajuda a depender mais do Senhor, Pai, todos os dias. Pai, que tudo que a gente faça, Jesus, com essa certeza de que se não for o Senhor que estiver direcionando, nós não somos capazes de fazer nada. Jesus, continua nos instruindo, Pai. Continua, Jesus, nos amando, Pai. E nos ensinando de novo, assim como a gente faz com os nossos filhos quando eles são bebês, Pai. A gente fala e ensina de novo. Então eu te peço, Jesus, continua tendo misericórdia das nossas vidas, Pai. E continue nos dando mais uma chance, Pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós precisamos dos seus olhos nas nossas vidas, Pai. Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Nós queremos viver a plenitude do Senhor aqui na terra como no céu, Pai. Jesus, nós queremos sim ter uma família de acordo com o seu padrão, Pai. Jesus, nós queremos ter e viver um casamento, Pai, de desfrute, Pai. De acordo com o padrão celestial, nós queremos ser esposas, de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, Pai. Jesus, nós queremos ter maridos, Pai, de acordo com aquilo que está na Bíblia, Pai. Nós queremos ser uma família, Pai, não da Doriana, mas a família de acordo com o padrão celestial, Pai. Uma família, Jesus, onde o marido tem prazer em voltar para casa, Pai. Uma família onde a esposa, Pai, tem prazer em receber o seu esposo, Pai, quando ele chega do trabalho, Pai. Jesus, nós queremos, Jesus, ser mães que educam e amam seus filhos, Pai, como o Senhor nos ama, nos ensina, Pai. Nos faz mais parecido com o Senhor, nos transforma. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso entendimento, Pai. Nos dê inteligência do céu, Pai, porque a nossa não é suficiente para a gente cuidar da nossa vida, Pai. Nos ajuda, nos atrai, nos faz confiar que o Senhor é um Deus de milagre, Pai. E tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder. Basta uma palavra, Pai. Basta uma palavra e está tudo resolvido. Então nós cremos, Jesus, nesse poder que o Senhor tem de operar nas nossas vidas, Pai. Nós só precisamos de uma palavra sua, Pai. E nós só precisamos da confiança que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina a confiar no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Amém.